Namastê, pessoal. Boa noite, namastê. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, né, de relações abusivas. E conversando aqui um pouquinho antes com relação a esse tema, veio a oportunidade da gente realizar um Sankalpa essa semana, né, um Sankalpa. A gente colocar isso não como uma meta, um foco, né, porque senão isso vai ser um troféu, mas a gente começar a trazer para nós a importância da aceitação da nossa relação com o corpo, da gente trazer luz a questões do nosso dia a dia, de forma com que a gente possa reconhecer a aceitação como um caminho para nos levar à graça, né? Então, o convite é a gente respirar, respirar e respirar. O respirar de uma forma inteiramente consciente, porque eu só posso estar presente se eu utilizo a minha própria ferramenta corporal como canal de manifestação aqui no planeta. Então, eu preciso utilizar o meu corpo físico para isso. Eu preciso utilizar a oportunidade da encarnação para que eu faça diferente. Não sei se vocês viram lá no meu Instagram, eu coloquei 3 imagens, né, fixas, e se vocês forem se recordar dos estudos, vocês olham para o meu Instagram e tá lá, tem o Saulo, tem o projeto e tem a Sangha, né, esquerda, meio, direita. Então a gente lembra das 3 joias, Buda, Dharma, Sangha. Tá tudo conectado, tá tudo lá naquelas 3 imagenzinhas que eu coloquei. E aí eu não sei se vocês perceberam a sutileza do primeiro parágrafo. Eu vou ler para vocês aqui a sutileza do primeiro parágrafo, que fala algo que traz para a gente uma percepção muito interessante sobre uma liberação. Saulo, assim como tantos outros, ou seja, Saulo não é especial. É necessário que vocês entendam isso que está escrito. Saulo, assim como tantos outros, veio destinado pela espiritualidade a viver a sua experiência heróica na matéria. Por que heróica? Não é heróica de herói. Existe uma jornada do herói. Por que heróica? Porque é na matéria, com os olhos fechados, que o espírito precisa e deve estar à prova. Porque se você souber do que é aquilo, como isso vai ser feito, como isso vai se manifestar, você vai ver que não é tão heróico assim. É assim como a fé que a gente tem. A gente tem a meia fé, meia confiança, meia entrega. Que eu preciso saber, eu preciso ver a luz no fim do túnel. Se eu preciso ver a luz no fim do túnel, não é fé. Não tem confiança nenhuma aí. Então, veio destinado, ou seja, não tem escolha, destinado pela espiritualidade a viver sua experiência heróica na matéria. Se purificar, assim como todos nós aqui, se purificar e seguir a ideação transmitida a ele por meio do grande espírito cósmico, o conhecimento vivo. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós, todos nós somos à disposição divina aqui. Todos os critérios e todas as regras e leis que regem a manifestação são iguais. Para mim, para você, para qualquer um. Estamos encarnados e estamos sobre as mesmas leis, sobre as mesmas regências das mesmas leis. Só que o ser humano enxerga a coisa pronta. E ele fala assim, mas ali, mas é claro, mas é porque tem essa consciência, mas... Não. Se todos nós somos passíveis de um despertar, todos nós somos regidos pelas mesmas leis, todos nós estamos no mesmo plano físico. O que faz
uma consciência se expandir. É a forma com que a gente vai observando e vai lidando conosco mesmos através da nossa ferramenta corpo, proporcionando a nós mesmos autoconhecimento. Autoconhecimento está fora, no curso, no retiro? Não, não está. Mas traz a nossa oportunidade da mudança. Por quê? Porque na oportunidade da mudança que mora o principal ativo que nos faz ser quem somos de verdade, que é o despertar. Despertar é um ativo inerente a todo ser, ele está em todo ser, ele existe em todo ser. Mas nós não queremos olhar para isso. Porque nós temos outras questões a serem resolvidas. Né? Como eu já falei 1 milhão de vezes, e está também no livro Discurso sobre o Corpo, que eu estou escrevendo, a iluminação é muito pouco para o ego espiritual. Então a gente precisa compreender o seguinte: eu quero resolver meus problemas. Eu quero ver luzinha. Não é a iluminação espiritual que vai resolver teu problema de ver luzinha. Eu quero... Não, você não quer nada, é justamente ao contrário. Ninguém pode realizar-se. Apenas ninguém pode realizar-se. Um alguém não se realiza porque tem sonhos, porque tem desejos, porque tem metas, porque tem focos. Alguém não se realiza. Alguém precisa manter-se. Alguém tem que manter isso. Ninguém se realiza. É por isso que a gente fala, todos são Budas. Todos são Budas. Mas tem uma pá de cal aí em cima que precisa sair. Precisa em termos. Você resolve quando você vai tirar ela ou não. É só se chacoalhar. Ela sai igual poeira de cachorro. É só se chacoalhar. Então a gente precisa compreender as relações abusivas conosco mesmos antes de começarmos a reconhecer as relações abusivas dos outros para conosco. Por quê? Porque a relação abusiva do outro para comigo é puro reflexo da falta que eu tenho para com as minhas necessidades pessoais. Então, eu preciso compreender. É necessário um olhar direto, exclusivo para comigo mesma, para comigo mesmo, para que eu compreenda dentro de mim os próprios abusos que eu cometo comigo. Ah, mas era minha mãe, ah, mas era meu pai, ah, na minha infância, ah, porque teve... Então, essas coisas não vão deixar de ter acontecido. Seja qual tipo de abuso for, seja qual tipo de violência for, isso não vai mudar. Já aconteceu. Aconteceu nessa existência e isso não vai mudar. Agora, o que nós precisamos fazer é ressignificar isso como uma plataforma para que nos movamos em direção a uma liberação. De que forma eu ajo com o mundo para que o mundo responda através de mim a liberação? Qual a forma que eu ajo que vai trazer para mim paz na minha consciência, paz no meu sentimento, paz nas minhas ações? É necessário
com que eu consiga aceitar, abraçar, colocar luz sobre mim e respirar. Porque eu preciso, sim, voltar a esse trauma para que eu consiga ressignificá-lo. E não sofrer por conta desse trauma, porque já passou. Veja bem, eu não estou entrando aqui no mérito do trauma em si, nem na dor que você sofreu, ou pelo que você passou, ou viu alguém passar. Eu estou entrando aqui na oportunidade de nós conseguirmos enxergar isso sob uma nova ótica. Uma ótica que vai trazer um novo ligamento, uma nova ligação. Uma ligação que ressignifica o cognitivo, que ressignifica o teu entendimento sobre aquilo. Então, nós precisamos sair da vítima que somos, para que nós consigamos transpassar todo esse luto interno em nós, para que possamos enxergar do outro lado desse túnel a suprema luz divina. Ela está lá, existe um túnel, e nós precisamos passar por esse túnel. E só você vai conseguir passar por esse túnel. Não adianta absolutamente você tentar colocar um terno e um bode, porque ele vai continuar sendo um bode. Não vai adiantar utilizar-se de subterfúgio para que você finja que esse túnel não existe, porque esse túnel vai continuar existindo. Não vai adiantar a quantidade de sedativos que você irá colocar, porque uma hora esse remédio vai parar de fazer efeito. É nessa hora que esse remédio parar de fazer efeito que vai doer. E que mora a oportunidade de uma real mudança dentro de todos nós. Meu convite é olhar para a sombra. Mas é olhar para a sombra sem se confundir com ela. Porque a confusão com a sombra é o principal fator que vai levar você a se identificar com ela. Não se confunda com ela. Porque as coisas já passaram. São histórias. E você não teve culpa de nada do que aconteceu com você. A gente precisa liberar em nós essa culpa. E essa culpa, ela mora na sua nuca, do lado esquerdo. Ela fica. E cabe a nós fazermos um exercício para dissolver essa sombra que temos em nós. E a melhor forma que nós temos para dissolver isso é compreendendo que devemos colocar luz a essa parte física do nosso corpo. Eu convido a vocês a voltarem a algum trauma, alguma situação, a um momento que pode ter sido doloroso, triste, sombrio, mas sem se confundir com ele. Sem se confundir com esse trauma. Você pode assistir um momento. Você pode assistir como se fosse uma peça de teatro.
Gostaria muito que você paralisasse essa cena e acendesse um holofote. Literalmente colocando luz sobre essa situação. Com essa luz, você consegue andar por esse lugar, andar por essa cena. E você consegue não somente perceber, mas você consegue sentir. O medo. Incluindo o medo do abusador ou da abusadora. E é necessário que com essa sua visão iluminada, você tenha compaixão. Observa a situação com compaixão. Com uma profunda compaixão. E percebe que essa dor é apenas uma repetição de uma dor que foi causada por outra pessoa, e por outra pessoa, e por outra pessoa, em um ciclo. E você consegue, nesse momento, olhar nos olhos desse agressor, dessa agressora. Olhar bem profundamente nos olhos. Botar a mão no peito, no coração dessa pessoa, dessa situação, desse ser. Olhar nos olhos deste ser e dizer: eu entendo você. Eu perdoo você. Eu amo você. Esse é o seu melhor. Ilumina esse lugar. Coloca sua mão esquerda na sua nuca, do lado esquerdo. E gentilmente faz o movimento de puxar para baixo, levar para baixo. Dissolver isso em você. E entregar para mim. Você não precisa levar isso com você. Você não precisa. Foi o melhor. Inspira pelo seu nariz. Solta pela sua boca. Inspira pela sua boca e solta pelo seu nariz. Inspira pelo seu nariz e libera pelo seu nariz.
Inspira pela boca e solta pela boca. Necessário que nós compreendamos que nós somos os nossos principais abusadores. Porque nós só levamos a vida na ignorância, porque nós não nos permitimos ser luz. Toda relação abusiva é apenas um reflexo de um ponto de sofrimento traumático que fez você sofrer porque a outra pessoa sofreu, e a outra sofreu, e a outra sofreu. E o que nós fazemos mediante a isso é levar em frente todo esse sofrimento. Então nós nos machucamos. E machucamos todos aqueles que vêm depois de nós. Porque nós precisamos dar vazão a esse sentimento, a esse sofrimento, através de inúmeras outras formas, que não são a própria aceitação, através da benevolência e da compaixão divina em nós. Nós só conseguiremos parar as nossas relações abusivas para com o próximo a partir do momento em que nós nos autorresponsabilizarmos pela própria relação abusiva que temos para conosco. Nós somos os nossos principais limitadores. Estejamos atentos a isso, para que nós não repliquemos inconscientemente comportamentos e sejamos cada vez mais conscientes das nossas atitudes, porque muitas delas estão repletas de egoísmo, insegurança, raiva, inveja, luxúria, fúria, ira, porque nós não estamos sendo compassivos para conosco mesmos. O que vem antes da sua ação? Qual é o seu intento ao relacionar-se? Você está querendo suprir o teu ser de quê? Você está querendo encher-se de quê? Ou esvaziar-se de quê? Por que a gente pune o nosso corpo? Por que a gente pune a nossa mente? Por que a gente pune os nossos companheiros, as nossas companheiras? Por que a gente pune a nossa família, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos chefes, os nossos empregados, as pessoas com quem temos relação? Por que nós estamos punindo essas pessoas? Inclusive nós mesmos. Por que nós estamos nos punindo? O que nós deixamos de ver em nós mesmos que nos faz sermos os nossos principais inquisitores? Por que nós estamos decretando a nossa pena? É preciso harmonia. Harmonia para tocar uma boa música. Sem harmonia, não tem música. Até mesmo o desarmônico precisa estar em harmonia.
desgraceiro, desarmônico. É preciso ter uma proposta para consigo mesmo, para que todas as resoluções do ano novo tenham sentido na existência. Porque senão, o seu ano novo vai ser apenas mais um ano onde iremos repetir padrões. Vamos pegar o carocinho do sei lá o quê, vamos colocar não sei aonde, vamos usar roupa tal, vamos falar tal coisa. E aí? O ano mudou e você? O ano passou e você? Passou? Necessário farsear o Sankalpa para que nós compreendamos dentro de nós a importância de estarmos conscientes. E respiração é a chave para a autoconsciência. Por quê? Porque é um movimento que você faz para estar vivo e nutrir todo o seu corpo. Você precisa ter consciência disso. Toda relação abusiva é um reflexo de uma morte em mim. Seja através de um autoempoderamento, ou para que eu possa me anular completamente, ou para que eu possa estourar, inflar, ou para que eu possa esmaecer, deixar de existir pura e simplesmente, virar pó. O que eu estou pretendendo comigo mesmo? Consciência do que me leva a realizar. A punição é a chave. Julgamento do que me faz realizar. Hum, hum. Não faz sentido. Atenção. Atenção. E atenção. O que me faz levar o brigadeiro na boca? É o segredo. E esse segredo é seu. Porque colocar na boca já é o final. Mastigar já é o final. Engolir já é o final. O que faz isso acontecer é a chave. De nada adianta autoconhecimento sem se autoconhecer. Ressignificar a cognição. Recognificar é a chave. Colocar luz sobre a situação, literalmente. Aceitar, ter paz, perdoar, ser benevolente, compassivo, amoroso. Perdoar. Ah, mas eu não tive como. Perdoar. Não, mas você não sabe o que aconteceu. Perdoar. Mas é porque perdoar. Até na hora que não fique nenhuma frase de desculpa para qualquer situação que a gente tenha vivido.
vai haver uma desculpa, vai haver uma luta. Só que isso já passou. Quem está preso é você. Não é o outro, não é a outra. Quem está preso à situação é você. Quando você perdoa o outro, você se liberta. Se liberta. Ninguém precisa passar mais uma vida preso. Que nos libertemos, todas e todas, em profunda generosidade com a oportunidade que Deus traz para nós. A oportunidade do perdão é uma oportunidade para os fortes. Perdoar não é para gente fraca. Perdoar é para os fortes. Porque como nós não temos coragem para lidar com os nossos fantasmas do passado, as relações abusivas acontecem porque nós somos covardes. Nós somos um bando de covardes. É por isso que a gente magoa quem a gente ama. Principalmente a nós mesmos. Então, aceitar, liberar, respirar. Já chegou a hora de fazer esse trabalho. Agora, talvez, você que está me ouvindo, esteja em um momento maduro da compreensão dessas palavras. E realize esse trabalho. A luta é toda sua. A prisão é toda sua. A raiva, a inveja, a cobiça, a ira é toda sua. O medo é todo seu. Nós precisamos olhar para nós com maturidade para compreendermos isso e não nos identificarmos com essas relações que vêm através de nós para que elas não se manifestem através de nós. Uma noite maravilhosa a todos nós, com muita luz, muita paz e muita bênção. Eu vou parar a gravação para colocar a musiquinha e a gente faz a respiração junto com a musiquinha, que ela é maravilhosa. Para quem não sabe de que música eu estou falando e está assistindo essa gravação depois, é uma música que chama Vivir, né? Viver, em espanhol, Vivir, de um álbum que se chama Anahat Experience,
The Oneness Sound. Então, para quem estiver ouvindo e quiser buscar depois, em algum momento, essa música, nesse presente dia, ela está disponível no Spotify. Vou colocar aqui para a gente ouvir.